Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre esse tema aqui, ó, especiação, né? O caso dos bugios na América do Sul. E não só dos bugios, nós vamos usar um outro exemplo no decorrer aí deste módulo, perfeito? Então vamos lá. Iniciamos aí, ó, com a imagem, né, de espécies de macaco, né, do macacos bugios. E aí nós temos aí, ó, né, espécies diferentes. Como é possível encontrar tamanha variedade aí de seres vivos distribuídos nos mais diversos ambientes do planeta? Como que isso ocorre? Por que isso ocorre? Será que conseguimos compreender como surgem novas espécies? Então, perguntas como estas que nós vamos verificar aí no decorrer desses 4 vídeos, uma vez que este módulo vai ser dividido em 4 vídeos para não ficar tão extenso. Então, nós vamos estudar a história evolutiva dos macacos bugios, né, que fazem parte aí do gênero Aloata, e usá-la de exemplo para entender como surgem novas espécies de seres vivos, processo este chamado de especiação. Nós também vamos verificar de que modo os cientistas, né, eles elaboram e testam hipóteses aí por meio de estudos científicos, né? E por fim nós vamos conhecer um segundo caso de especiação similar ao dos bugios, só que aí no caso nós vamos falar de um grupo de aranhas, tá? Então nós temos aqui, ó, 4 espécies, né, de macacos bugios. O primeiro ali, ó, tem cerca de 50 centímetros de comprimento. O segundo, que é esse aqui, a letra B, tem cerca de 45 centímetros de comprimento. O terceiro, que é a letra C, esse aqui, ó, ele tem 60 centímetros de comprimento. E por último, esse aqui que já é bem maiorzinho, ele chega a ter aí até 90 centímetros de comprimento. Vamos lá então falar um pouquinho deles? Mas antes de falar deles, a gente precisa entender, né, o conceito, né, o que é a especiação. E nessa imagem inicial aqui, ó, nós temos a variabilidade morfológica da concha de um molusco, tá? E apesar das diferenças, todos os indivíduos são da mesma espécie e podem chegar então a 19 milímetros de comprimento. Então aqui, ó, apesar de ter conchinhas diferentes, eles fazem parte aí de um grupo de uma mesma espécie. Então, antes de iniciarmos o estudo aí da história evolutiva dos bugios, né, nós vamos recordar alguns conceitos básicos que já foram estudados, né, em anos anteriores, lá no 7º ano mais especificamente, enquanto vocês ainda tinham a disciplina de ciências. Então, entre esses conceitos, né, está o conceito de espécie, né? Espécie, né? Então, o conceito de espécie. Então, os sistemas de classificação dos seres vivos, né? As árvores filogenéticas e sua interpretação, e por fim a formação de novas espécies ou especiação. Então, nós vamos ver, né? O que é relembrar, o que é espécie, o que é o sistema de classificação dos seres vivos, o que seria uma árvore filogenética, né? E a interpretação dela, para daí a gente entrar no contexto da especiação. Lembrando que conceito de espécie, sistemas de classificação e árvores filogenéticas, vocês viram isso lá no 7º ano, tá? Então vamos aproveitar para aprofundar o conhecimento de alguns conceitos, né? O que são espécies para vocês, né? Então, espécie ela pode ser considerada a menor categoria de classificação dos seres, né, geralmente adotados aí pelos cientistas, ou seja, lembram daquela palavrinha chamada reficofage, que significa reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? A espécie seria a última categoria, né, de classificação, tá? Mas também existe lá, ó, podemos definir o que é uma espécie ainda, né? É um tema meio polêmico no meio científico, então isso é importante. E a gente também tem o conceito, né, de espécie, então tem a espécie como essa última categoria de classificação, mas tem a espécie como conceito biológico. Então, para determinar uma espécie, é preciso reconhecer se há diferença entre dois indivíduos, é apenas uma variação comum, né, de uma espécie, ou se representa características de espécies distintas. Aí sim nós vamos estar sabendo, né, se a gente conseguir entender essa diferença, a gente vai estar entendendo se eu estou falando da mesma espécie ou de espécies diferentes. Na imagem, a gente tem as conchas são diferentes, mas representam, né,
a mesma espécie, perfeito? Embora sejam muito diferentes, essas conchas são variações morfológicas de uma mesma espécie, que é a Litorina saxatilis, né? Uma espécie aí de molusco, perfeito? Então, existem diversos conceitos de espécies e não há um consenso entre os cientistas sobre qual deles, ou delas, né, melhor, ou qual deles é o melhor, pois muitas espécies desafiam algumas definições, como a gente vai ver agora na sequência. Por exemplo, né, entre o mais amplamente aceito, podemos citar que o conceito biológico de espécie seria o quê? Seriam aqueles indivíduos que cruzam entre si, deixando descendentes férteis, isto é, que também pode se reproduzir, principalmente em condições naturais, ou seja, né, que não estejam em cativeiro. Então, se um macho cruza com uma fêmea e consegue deixar um filhote, um descendente, e esse filhote ele é fértil, né, significa que nós estamos falando, né, do macho e da fêmea da mesma espécie. Se esse macho e essa fêmea, né, cruzarem e deixarem descendentes, mas esses descendentes não possuírem a característica da fertilidade, nós estamos falando de indivíduos de espécies diferentes. Neste caso, existem alguns exemplos de que pode acontecer, né, do cruzamento de espécies diferentes gerando um descendente, tá? Mas são alguns exemplos. Então, vale ressaltar, né, que o conceito biológico de espécie esbarra aí em certas limitações, como a de espécies que se reproduzem de forma assexuada, né? O que ocorre então com a maioria das bactérias e com outros seres vivos. Quando a gente fala de cruzarem entre si e deixarem descendentes férteis, nós estamos falando de uma reprodução sexuada e não assexuada, que é onde o próprio indivíduo ele consegue, né, gerar um descendente, ou seja, ele acaba criando clones. E numa reprodução sexuada, a gente sabe que tem uma misturinha do material genético e aí nós temos, né, uma diversidade genética ali dentro daquele grupo. Tudo bem? Bom, dando continuidade, nós temos isso aqui, ó, de olho no sistema de nomenclatura, né, de uma espécie. Então, olha lá, o sistema de nomenclatura utilizado para nomear as espécies foi proposto por Linneu lá em 1735. Então, segundo esse sistema, o nome científico de uma espécie é formado por duas palavras em latim. A primeira palavra, né, um substantivo, né, indica o gênero a que o organismo pertence, deve começar com a letra maiúscula e pode ocorrer sozinha quando se pretende referir a todas as espécies daquele gênero. A segunda palavra, em geral, um adjetivo, né, deve começar com letra minúscula e sempre vir acompanhada da primeira palavra. Os nomes científicos, né, devem sempre aparecer destacados do restante do texto, de preferência em itálico ou grifado. Então aqui a gente tem um exemplo. Duas palavrinhas com características latinas, né, em latim. A primeira seria, então, o nosso substantivo, que representa o gênero, e a segunda palavrinha seria o epíteto específico, né, que representa ali, então, o adjetivo. O gênero, ele pode vir sozinho, para representar o grupo como um todo naquele gênero, mas a segunda palavrinha, ela não pode vir sozinha, ela sempre tem que estar acompanhada. Por quê? Essas duas palavras é que vão dar o nome da espécie, né? Porque o próprio sistema de nomenclatura, ele é binominal, tudo bem? E lembrando que quando a gente está no computador, a gente normalmente utiliza o itálico e quando a gente está escrevendo no quadro, a gente grifa ele para destacar esse termo, né, dentro do contexto geral aí. Bom, indo para frente, nós temos aqui, ó, o sistema de classificação dos seres vivos e a filogenética. Então, quando a gente fala de sistema de classificação, este foi proposto quando não se tinha ideia de evolução dos seres vivos. Ou seja, isso foi proposto lá em 1700 e bolinha, certo? A classificação naquela época ela era feita com base em semelhanças e diferenças entre organismos, ou seja, semelhanças e diferenças morfológicas, né? Os seres eles eram considerados imutáveis e a classificação utilizava principalmente o quê? Critérios com base em dados morfológicos. Então não acreditava-se que as espécies, né, poderiam mudar ao longo do tempo. Coisa que com o passar dos anos, depois de Charles Darwin, é que a gente vem entender o que seria a evolução. Mas olha lá, com o passar dos estudos sobre a evolução dos seres vivos, isto é,
de que as espécies se transformam ao longo do tempo, essa variável passou a ser incorporada então na classificação dos organismos. Aí entra então agora a filogenética, ou também conhecida como sistemática filogenética, que nada mais é do que o ramo da biologia que procura entender as relações evolutivas entre todos os grupos de seres vivos e as características comparadas pelos grupos estudados. Olha que bacana, então a filogenética ela tenta entender essa relação evolutiva. Supõe-se que existe então uma única filogenia para todos os seres, né, assumindo que a vida surgiu, né, através de uma única vez na Terra. E portanto aí, ó, todos os organismos existentes são descendentes de um mesmo ancestral. Então acredita-se que tudo partiu de uma estrutura que foi se diferenciando, né, se separando e aí dando origem então aos mais diversos, né, seres vivos que a gente conhece hoje. Mas isso é um tema para uma próxima videoaula. Mas vamos continuar aqui, ó. Para realizar estudos em filogenética, né, são utilizadas as mais diversas fontes de informação, como as semelhanças ou as diferenças morfológicas, até a análise do material genético dos organismos. Então agora a gente começa a ver a parte genética deles, né? O que eles têm em comum. Coisa que em 1700 e bolinha isso não existia, né? Esses estudos geram diversos tipos de representação gráfica que visam então ilustrar a diferenciação de um grupo, a diferenciação de grupos e seu parentesco, sendo a mais comum chamada então árvore filogenética, tá? Que é o que a gente vai ver aí, ó. Quando esta representação traz a hipótese da relação de parentesco, mas não traz informações sobre os ancestrais, nós então chamamos de cladograma. Aqui nós temos um cladograma, né, que também é uma parte de uma representação gráfica para mostrar o grau de parentesco, né? Mas a gente não sabe certinho, né, a informação do seu ancestral comum. Então, numa árvore filogenética, é possível identificar quais grupos de seres vivos têm um ancestral em comum, representando na base do ramo, né, que agrupa tais seres vivos. Nós temos aqui, ó, um exemplo de cladograma, né, mesmo sem conhecer a classificação deste grupo, tá? Visualmente conseguimos observar um pouco da sua história evolutiva. Observe, por exemplo, que as espécies, né, D e E têm um ancestral comum exclusivo, que é esse aqui, o 4. E as espécies B, C, né, têm em comum um ancestral comum aqui, ó, o 3. Essas 4 espécies juntas, B, C, D e E, né, compartilham o mesmo ancestral, que é aqui o 2, e por último, né, todas as espécies representam um ancestral comum no 1, né, porque lá no passado a gente tem aqui alguma coisa que fez o grupo vir para uma parte do grupo evoluir para dar origem ao A e parte do grupo evoluir para dar origem ali, ó, ao B, C, D e E, né? Então isso que a gente está vendo. Então podemos dizer que duas espécies aparentadas evolutivamente tiveram um ancestral comum, mas que na maioria dos casos não existe mais, pois já foi extinto. A gente não consegue, né? Existe ainda um elo perdido, ou seja, esse quebra-cabeça não está montado, de toda a ligação, né, dos primeiros seres vivos para os que a gente encontra hoje. A gente não consegue, a gente tem lacunas que com o tempo, né, as pesquisas, o conhecimento científico vai trazendo essa informação. Então, nessa classificação, grupos de espécies que têm um ancestral comum são chamados grupos naturais, né? Olha que bacana. Bom, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!